Olá galera, tudo bem? Sou o professor Alex, professor de artes, e hoje a gente vai estar dando início a essa videoaula aí, falando sobre esse grande artista chamado Cândido Portinari, né? Eu sou suspeito de falar porque eu sou um grande fã dele, admiro bastante o trabalho dele, principalmente aí porque ele tem uma identidade visual, né, de um trabalho artístico aí, que ele veio a falecer devido de tanto ele pintar, né, ele acabou indo a falecer exatamente pelo fato da tinta fazer mal para a saúde dele. Então, na realidade, galera, o Cândido Portinari, ele nasceu aí no ano de 1903, tá? Em uma fazenda de café, numa cidadezinha bem pequena chamada Brodowski, tá? Essa cidade fica no interior de São Paulo, só para você ter uma ideia. E no caso, galera, também dá para notar aí que ele é filho de italiano, certo? O Cândido Portinari, galera, ele veio de uma família muito simples, muito humilde, uma família aí de mais ou menos aí 12 irmãos, né? Uma família bem grande, né? Se você for notar. Eu acredito, quando a gente fala do Cândido Portinari, eu acredito que quando fala também do modernismo brasileiro, o Cândido Portinari foi uma pessoa que veio de uma família simples. Já os outros modernistas, no caso, né, que participaram da Semana de Arte Moderna, eles foram pessoas que tiveram uma condição financeira bem elevada mesmo, já foram pessoas que nasceram um certo berço de ouro, né, digamos assim, né, mas o Cândido Portinari, pelo fato dele ter vindo de uma família mais simples, foi um cara que venceu na vida através da sua arte, da sua pintura, certo? Então, pessoal, só para você ter uma ideia, a formação dele, né? Ele teve uma formação escolar aí até o ensino primário, né? Então ele participou meio que da elite brasileira da década de 1930, né? A Semana de Arte Moderna foi em 1922, 1930 aí ele estava aí com os grandes intelectuais também aí da elite brasileira, né? Ele já estava né, crescendo, principalmente aí quando ele acabou criando um viés bem grande, com uma fama mais ou menos internacional aí, devido às suas pinturas, certo? Então o Portinari, galera, na realidade ele deixou São Paulo com 15 anos de idade, né? E ele ficou em uma residência lá no Rio de Janeiro, onde, pessoal, só para você ter uma ideia, ele acabou se matriculando, né, na grande escola, né, Escola Nacional de Belas Artes, né, que era o sonho de qualquer pintor da época, né, se matricular e estudar na Grande Belas Artes, né? Então, aos 20 anos, pessoal, o Cândido Portinari ele já era prestigiado, certo? Ele já tinha uma certa fama aí, né, no meio artístico, né? Então ele já começou com essa ideia pela crítica nacional, o pessoal já começou a notar quem seria esse grande mito, esse grande expoente da história da arte chamado Cândido Portinari, o grande Cândido Portinari no caso. Então, pessoal, em 1928 aí, mais ou menos, ele conquistou o prêmio de viagem estrangeira, o estrangeiro, só para você ter uma ideia, tá? E na realidade uma exposição aí, né, geral de belas artes, e que na realidade ele começou a ganhar o mundo, né, galera, a partir do momento que ele entrou nessa questão de estudar artes, e na Belas Artes ainda, que tinha um grande nome, ele acabou ganhando o mundo porque ele começou a ganhar prêmio, né, galera? Então, na realidade também, pessoal, ele acabou morando em Paris, certo? Ele morou em Paris, em uma cidade europeia, né? Paris aí que é um berço, né? Se for contar dos grandes impressionistas, como o Renoir, né? O Monet e outros grandes artistas aí, né? E por que não falar aí do neoclassicismo aí com o Jackson David, né? O que fez A Morte de Marat, que fez aí também, né, um artista francês aí que também o Delacroix, que também pintou a liberdade guiando o povo. Então são vários artistas franceses. Então, na realidade, o sonho de qualquer artista, na realidade, era ir para a França, né? Eu acho que a França é um berço, assim como a Itália é um berço dos artistas, né? Acho que a Itália chega em primeiro lugar aí com Michelangelo, Rafael, enfim, os renascentistas, Sandro Botticelli. Só que logo após aí, acho que a França vira um berço de artistas, grandes artistas mais
mais conceituado de pós, né? No caso pós aí Renascimento, esses artistas do impressionismo, eles acabam crescendo bastante e criando grande nome, né? Apesar de ter sido 30 anos para ser aceito no mercado das artes, né? Digamos assim, o mercado entre aspas, mas para ser aceito como arte, né? No caso. Então, na realidade, então ele chegando lá em Paris, pessoal, o que acontece? Ele acabou criando um certo nome, né? Nesse sentido aí de conviver com as pessoas e conhecer outros artistas também. Mas tem uma coisa interessante que eu preciso falar para vocês. Lá ele acabou conhecendo, pessoal, a amada dele, né? Né? A grande amada dele, que é a Maria Martinelli. Maria Martinelli foi a mulher que acompanhou ele aí na carreira dele, certo? Então, ele conheceu ela lá, né, em Paris, na realidade, pessoal, e ele acabou se casando com ela, que virou a mulher da vida dele, certo? Na realidade, ela é uruguaia, tá? E ele acabou se casando com ela lá, né? Os dois se conheceram na França, né? Então, eles acabaram se apaixonando. E o Cândido Portinari era uma pessoa bem reservada, apesar de ser um pintor bem conceituado aí, né? Tanto é aí que apesar de ter todas essas questões aí de ser um grande pintor, ele também era bem comunista, tá, galera? Ele era um artista aí que, querendo ou não, ele acabou sendo perseguido aí por algumas pessoas, certo? Então, ele regressou ao Brasil, galera, mais ou menos em 1931. E nessa época ele passou a valorizar mais as cores em seus trabalhos, certo? Então, na realidade, também abandonando os conceitos de volume e tridimensionalidade. Como assim? Ele abandonando essa questão de tridimensionalidade. Pensa comigo, um artista que trabalha, que tem uma noção de perspectiva, ponto de fuga, linha do horizonte, ele acabou saindo nessa questão de tridimensionalidade, porque ele, querendo ou não, ele teve bastante influência aí, que a gente está falando aí do grande também do Picasso, né? Pensa comigo, porque o Picasso ele acabou influenciando outros artistas, certo? Então, o Cândido Portinari, só para dar uma pequena pincelada para vocês entenderem isso daí, ele acabou tendo influência aí também das vanguardas europeias, né? Assim como os modernistas aqui no Brasil, certo? Então, é mais ou menos esse esquema, galera. Só para a gente tentar entender, o Cândido Portinari também foi um artista plástico brasileiro, né? Como eu falei para vocês aí, da fase do modernismo, né? Criou um certo nome, ele é conhecido mundialmente, né? Como eu disse para vocês também, ele participou de inúmeras exposições, galera, só para vocês terem uma ideia, várias exposições, tanto no Brasil como fora do Brasil. Além de pinturas, da pintura, pessoal, o Cândido Portinari, ele também se dedicou à ilustração, gravura e era professor, tá? E à docência, sendo professor de artes plásticas. Então, ele era um mestre aí da pintura e professor de artes plásticas. Certo, galera? Então, para a gente entender um pouco do Cândido Portinari, galera, olha aqui, esse daqui tá a foto dele, tudo bem? O grande Cândido. E tem uma obra, eu acho bem legal essa obra do Cândido Portinari, que é a Descoberta da Terra. Já é o traço mais simplificado aí, fugindo daquela questão estética aí, estética mais clássica, né? Então, o Cândido Portinari, ele acabou sendo um artista reconhecido aí também pelo fato dele fazer sempre a mão maior, o pé maior, às vezes também saindo dessa questão de proporção, certo? Então, em 1935, galera, ele recebeu a menção honrosa aí na exposição internacional, certo? Então, lá nos Estados Unidos, tá, galera? Ele criou um grande nome lá, só para você ter uma ideia. E esse acontecimento, pessoal, na realidade, quando ele recebeu essa menção honrosa, na realidade, acabou abrindo as portas, né, para o pintor em outros países. Então, a partir do momento que ele recebeu essa menção honrosa, as pessoas começaram a ficar mais curiosas em entender quem era o grande Cândido Portinari, né, e por que ele estava sendo homenageado, certo? Então, após isso, galera, ele produziu 3 grandes painéis para o pavilhão da Bienal do Brasil, né, lá na Feira Mundial de Nova York. Então, isso em 1939, certo? Então, só para dar continuidade aí,
Tudo bem? O Cândido Portinari, pessoal, ele pintou em torno, só para você ter uma ideia, 5.000 obras. É muita obra, galera. É muita obra. Tem artista aí que criou uma fama enorme. Por exemplo, você tá o Vermeer, né? O Vermeer aí, que é um artista, se eu não me engano, ele pintou várias obras também, mas não chegou nessa quantidade. 60 obras dele são conhecidas, né? Então tem artista que pinta muito. Eu vou comparar aí o Cândido Portinari com o próprio Van Gogh. Van Gogh pintava muito, galera, pintava muito mesmo. Então ia para o campo, pintava. E o Cândido Portinari, exatamente, e pelo fato dele pintar muito, isso daí acabou prejudicando a saúde dele, que eu vou estar falando um pouco mais para frente, né? Por essa questão dele pintar muito, ele mexia com muita tinta e a tinta fazia mal, principalmente o chumbo, né, da tinta óleo, certo? Então, só para dar continuidade aqui, pessoal, sua produção, na realidade, ele retratava principalmente questões sociais, né? Então, ele pintava, eu posso citar alguns exemplos para vocês, ele gostava de pintar o povo, né? Outro artista também gostava de pintar o povo, né? Pintar essa questão mais simplificada, é o grande Almeida Júnior, né? O Almeida Júnior pintou brasileira aí também, né? Da cidade de Itu. Ele também gostava de pintar o povo, então era uma questão mais social, mais voltada aí para a galera mais simples também, certo? Tem algumas vertentes aí da arte, como o realismo, né, que ele também pintava. Ele gostava também, ele tinha uma certa tendência para o cubismo, e ele tinha uma certa tendência também, que você pode analisar em algumas obras dele, pelo surrealismo, o cubismo do Picasso, né, Picasso e Braque, o surrealismo aí. Eu posso falar do Salvador Dalí, posso citar também a própria Frida Kahlo, que na realidade a Frida Kahlo, eu sempre comento isso em aula, mas a Frida Kahlo ela falava que não era surrealista, porque ela falava que pintava a própria realidade dela. E lembrando que surrealismo é questão dos sonhos, né? É uma questão mais voltada aí para o sonho. E o muralismo, galera, ele pintava também um muralismo, ele tinha essa tendência de pintar o muralismo. Muralismo, quando a gente fala de muralismo, vamos tentar lembrar de um artista que gostava de pintar muralismo, que era conhecido exatamente por trabalhar essa questão em murais, era nada mais, nada menos que o Diego Rivera, o marido da Frida. O marido da Frida era quando se fala de muralismo, tem vários, né, muralistas no mundo, mas o Diego Rivera é um grande nome aí, que provavelmente cai em qualquer vestibular quando se fala de muralismo, principalmente o muralismo mexicano, certo? Que na realidade servia como inspiração para o artista. Então, digamos assim, o cubismo, o surrealismo, o muralismo mexicano, no caso, ele era inspiração aí para o Cândido Portinari, certo? Foi um cara que admirou esses movimentos e admirou todos esses artistas que faziam parte desse movimento, certo? Então ele tornou-se, pessoal, renomado aí na questão de temáticas brasileiras, né, como a luta de classes trabalhadoras, né? Por exemplo, muita questão de plantação, ele acabou colocando pinturas voltadas para o café, então o café estava muito forte naquela época. Ele também pintava bastante cidades, comunidade, favela, né, no caso. Então o Cândido Portinari ele pintava o povo, né? Então ele acabou criando essa identidade visual, onde ele acabou ganhando a admiração de várias e várias pessoas. Além disso também, galera, ele produziu diversas obras aí relacionadas a lembranças da infância, né? Por exemplo, da sua terra natal. Então ele nasceu lá em Brodowski, ele pintou Brodowski. Ele gostava de pintar a sua terra natal. Tanto é que um museu, galera, um museu fica lá em Brodowski, no interior de São Paulo. Tem um museu que é a casa do Cândido Portinari. Geralmente quando o artista ele vem a falecer, ele vem a óbito, a casa onde ele morou acaba virando um museu, né? O próprio Pedro Américo, né? Eu cheguei aí na casa dele lá do Pedro Américo e virou realmente um museu. Então são coisas assim, a própria casa da Frida Kahlo, são vários artistas aí que acaba pegando a sua casa, né? Depois que vai para que sai desse plano terrestre aqui, acaba virando uma espécie de museu, né? Eu posso citar também aqui em São Paulo, né? Tem um museu que eu gosto bastante aí, né? Tem o próprio museu aí, digamos assim, o MASP, querendo ou não, o MASP é uma referência legal.
Tem um museu também, tem museu na Vila Mariana, né? Tem museu aí espalhado aí por toda São Paulo, mas no interior de São Paulo, por incrível que pareça, tem bastante museus assim que de artistas que representa até o mesmo modernismo. Por exemplo, a própria Capivari, lá onde o Tarsila do Amaral, né, nasceu. Então são interior de São Paulo. No interior de São Paulo tem diversos museus assim que fizeram que a casa acaba virando museu. Geralmente fazendinha, né? Ou nesse sentido uma coisa bem mais simples mesmo, certo? Então, ele pintou, galera, uma obra chamada Guerra e Paz, onde eu vou estar mostrando para vocês aí alguns apontamentos da Guerra e Paz, tá? Acho que foi uma das obras mais importantes do Salvador Dalí, além dos Retirantes, que é uma obra fantástica dele também, tá? Tanto os Retirantes, mas hoje eu vou focar mais nessa ideia da Guerra e Paz, tá? Então, Cândido Portinari, na realidade, para produzir essa obra, ele usou poucas cores na obra, né? Uns tonalidades mais pastéis, né? Mas nesse sentido aí, poucas cores, porque já era da identidade visual dele de pintar com menos cores também. Outra coisa também interessante que ele pintou na Guerra e Paz, além de linhas retas e formas geométricas, ele pintou várias questões sociais também, que era muito voltado nessa obra. Outro ponto presente na obra são figuras sobrepostas e a falta de preocupação do artista, galera, com a perspectiva e profundidade, certo? Então ele já havia, né, nesse sentido, não se preocupando apenas com profundidade. Isso daí é influência do cubismo, tá? Lembrando que é influência do cubismo. Então, é possível, pessoal, perceber que o painel, no caso, existe algumas figuras, né? No caso, uma figura mais cheia de expressão, mais cheia de movimento, cheia de dinâmica, nesse sentido. Então, no painel, na realidade, ele representa, galera, a guerra, que fica evidente, né? A tristeza e o desamparo aí, né, na obra. Enquanto a paz, pessoal, ela mostra uma certa alegria e aconchego, né? Você pode notar uma certa diferença aí na obra, certo? Então, só para a gente ilustrar, fazer um embasamento teórico sobre essa obra, o Cândido Portinari, ele pintou essa guerra aí, essa obra aí, Guerra e Paz, em 1953, 1956. Então, ele teve um tempo aí hábil para fazer essa obra. Essa obra é bem grande, tá? Um dos slides eu vou estar mostrando para vocês, né? Acho para vocês terem uma ideia, tá no slide aí a dimensão do tamanho da obra, mas eu acho que talvez eu mostrando as pessoas perto da obra, acho que facilita bastante para vocês terem uma ideia dessa obra aí do Cândido Portinari. Eu cheguei a ver essa obra no Memorial da América Latina, algum tempo atrás, estava exposta aí. Realmente ela é enorme, galera, ela é muito grande. Então, só para você ter uma ideia, essa obra aí, ele acabou sendo honrado, galera, com medalha de ouro internacional, só para você ter uma ideia. Exatamente, ele virou o pintor do ano, né, em 1955, né, e essa obra teve grande influência sobre essa questão, tá? Então ele é um artista bem reconhecido, não só no Brasil, mas como também nos Estados Unidos. Os Estados Unidos adoram Cândido Portinari, né, pelo fato dele ser um artista aí que representou o povo, certo? Então todo o trabalho, galera, que resultou a obra Guerra e Paz, ela foi produzida aí, né? E na realidade ela foi também encomendada aí pelo governo brasileiro para presentear a sede das Organizações das Nações Unidas, certo? Que é a famosa ONU. Então, o governo brasileiro, ele queria, né, presentear, no caso aí, a ONU, com esse painel aí do Cândido Portinari. Então, esse painel aí, só para você ter uma ideia, ele foi instalado aí no hall de entrada, pessoal, com acesso restrito ao público. Então, não era todo mundo que podia ver a obra do grande Cândido Portinari. Então, o Cândido Portinari teve diversos problemas aí, até questão com essa parte mais política dele, pelo fato dele ser comunista. Existem várias teorias aí falando que às vezes ele não podia ver a própria obra. Enfim, tem várias questões, tá? Que eu não vou entrar nesses detalhes. Mas só para você ter uma ideia,
A obra, a guerra, galera, eu gosto bastante de falar sobre, não tanto guerra sobre paz, mas eu acho que a guerra lembra bastante essa ideia também de Guernica do Picasso, tá? Analisando a obra, você olhando de perto alguns detalhes, eu acho que tem uma certa, um certo movimento, ou alguma coisa assim próxima nesse sentido, certo? Então, o primeiro painel, né, que se refere à guerra, galera, e deixa claro, né, na realidade, o sentimento das pessoas durante o período como esse, né, nesse sentido. Era um período aí onde estava rolando vários conflitos, né, sobre o século XX foi marcado por essas questões aí, né. Então, na realidade, com poucos tons, né, os tons mais sombrios e frios aí, nesse sentido. Então, a pintura, na realidade, dá uma sensação aí, né, de consolo, não de desconsolo na realidade, né? Então, o observador, quando ele vê a obra, ele tem essa sensação, né? Uma sensação meio de tristeza, né? Talvez mais voltada para isso que ele quis fazer. Então, as expressões da figura presente no quadro revelam medo, tristeza, né? E também revelam o desespero, né, pessoal? Então, Guerra tentou retratar exatamente isso. Retratou questões sociais do Brasil, certo? Utilizou alguns elementos artísticos da arte moderna europeia também, se você for contar. Na realidade, as suas obras, pessoal, ela representa aí, né, boa parte das pinturas, né? No sentido de mostrar exatamente o que se passou, né, no mundo. Acho que o Cândido Portinari ele tentou voltar exatamente para esse sentido aí, certo? Então, lembrando que ele teve influência aí do surrealismo, do cubismo, talvez aí também do muralismo mexicano, né? Acho que da arte figurativa em si, né? A realidade, ele valoriza mesmo as tradições da pintura, né? Então, já no painel Paz, galera, painel Paz, eu acredito que esse painel ele contrasta muito com a questão do sentimento, sabe? Nessa ideia do sentido de tonalidade. Pensa comigo, vai. Os tons utilizados por Cândido Portinari, ele transmite uma certa alegria e tranquilidade na obra Paz, tá? Ele busca isso daí, ele tem essa sensibilidade de transmitir isso através de simples pinceladas. Eu acredito que a obra do Cândido Portinari tinha umas pinceladas mais simples, mais simplificadas, não, tinha uma certa riqueza de detalhes, certo? Como qualquer outro artista, mas ele dava uma simplificada, né? Então a presença das cores vivas, como por exemplo o vermelho, né, chama a atenção do observador para a felicidade, né, nessa questão da pintura, né? Então eu acredito também, galera, que assim como as figuras representadas nele também, né, nessa obra, né, é um caso assim que mostra, por exemplo, eu vou citar as crianças brincando, dançando, né? Então a obra Paz, ela tenta remeter exatamente essa coisa mais cotidiana. Por exemplo, os homens jogando capoeira. Isso é muito lindo, sabe? Porque acaba mostrando essa ideia do cotidiano das pessoas, da pureza das crianças, certo? Então, mostra várias cenas do cotidiano exatamente isso, né? Coisas que vem acontecendo. Então, porque o século XX, galera, na realidade também foi o palco aí de revoluções de guerra, né? Então, configurar aí um cenário aí mundial. Então, com essa obra, tanto mostrando a ideia de guerra e paz, tem os dois lados da história, né? O que você quer? Você quer guerra ou você quer paz? Né? Lógico que é bem subjetivo perguntar isso, mas a gente pode ver exatamente a questão do sofrimento e a questão da felicidade. Então, Cândido Portinari ele tenta mostrar isso, trazendo uma certa reflexão para a gente, né? Uma reflexão aí diversa sobre esse processo aí que pode ser motivada pela obra, né? Então, é mais ou menos nesse sentido que o Cândido Portinari ele tentou trabalhar, né, essa obra Guerra e Paz, certo? Então,
Só para a gente notar aqui também, eu acho que também essa ideia para poder ilustrar, o Cândido Portinari aí tá ele pintando, né, uns traços com seus pincéis, mostrando as cabeças rolando aí, né, esse lado mais sombrio aí da guerra, né. Então, só para você ter uma ideia, isso daí é um fragmento da obra, só para você ter uma ideia, é muito grande essa obra. Então, o Cândido Portinari, ele tinha uma noção de espaço, de tamanho, por mais que a obra não busque essa sensação de perspectiva, ele ia fragmentando cenas do cotidiano e o que aconteceu na guerra, né? Eu acho que entra um pouco de Guernica nisso daí, que o Picasso, quando ele fez Guernica, ele pegou fragmentos do jornal, né, recortes do jornal, para poder produzir Guernica. Então, o Cândido Portinari, querendo ou não, ele buscou essa ideia de tentar entender o que acontecia realmente na guerra, né? Essa questão do sofrimento. Então, por exemplo, uma pessoa chorando, desesperada, e sempre essa sensação meio cabisbaixa aí, dependendo da tonalidade, né, também. Por exemplo, eu gosto bastante desse traço aqui, que mostra uma mãe desesperada e seu filho morto, galera. Então isso é muito Guernica, né? Isso é muito Pietà também, porque querendo ou não, o próprio Picasso, ele meio que acabou admirando, né, a arte, digamos, do Michelangelo, que fez a escultura da Pietà, e ele acabou se inspirando e ele fez a obra de Guernica, né, com a mulher chorando e a criança morta e tal. O Cândido Portinari é a mesma coisa, tá, galera? Isso daí é uma coisa que abala qualquer um. Quando você vê a obra de uma mãe chorando e filho morto, né, é para chocar. É exatamente isso daí que o artista queria, né? Mostrar o que traz a guerra, o que mostra a guerra, né? Que benefício traz a guerra? Nenhum. Nenhum. A guerra não traz benefício nenhum. Ela veio para matar, para destruir. Ela veio para esse sentido. O Cândido Portinari deixou bem claro isso na sua pintura, certo? Aqui o desespero das pessoas, né? As mãos levantadas, né? Querendo ou não. Aí fica bem subjetivo também naquela questão de oração, né? Por favor, me ajude, socorro, tal. Então fica lógico que a pessoa que observa a obra, ela vai analisar e vai ver, né, o que ela está sentindo ali, né, vendo essas pessoas com a mão levantada, se ela está pedindo socorro, se a pessoa está entrando em oração. Então tem vários esquemas aí que a gente pode pensar em cima disso, certo, galera? Só para você ter uma ideia, eu fiquei devendo, né, eu acho que esse slide aí tinha comentado antes com vocês, mas só para você ter uma ideia do tamanho da obra do Cândido Portinari. Então foi um trabalho bem difícil de fazer, né? Querendo ou não, são obras, são fragmentos assim de pessoas, de cena. Acho que o Diego Rivera fazia muito isso. Na realidade, o Diego Rivera ele contava uma historinha, né? Enfim, então era meio que uma linha cronológica que o Diego Rivera fazia para retratar. E o Cândido Portinari foi mais ou menos a mesma ideia, só que fragmentados, às vezes dá uma sensação meio que estava mais desorganizado, organizado na obra também, né? Porque não dá para falar que uma obra desorganizada vindo do próprio Cândido Portinari, mas essa sobreposição de pessoas dá essa sensação disso, né? Às vezes não dá essa sensação de equilíbrio, fica um lado tem mais pessoa, outro lado tem menos, aí dá uma sensação que tá faltando alguma coisa mais do lado esquerdo ou mais do lado direito, na parte superior e inferior, certo, galera? Então, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse artista aí, nasceu em Brodowski, né, no interior de São Paulo, né, o Cândido Portinari veio de uma família super humilde e hoje em dia ele é um dos expoentes aí da história da arte, né, do modernismo brasileiro, né, pós-modernismo brasileiro também, né, e eu acho que vale muito a pena a gente tentar entender o Cândido Portinari como artista, como pessoa. O cara, além de ter pintado Guerra e Paz, ele também pintou a obra Café, né? Ele pintou também uma obra aí que geralmente até cai no vestibular, que é uma obra
que eu gosto bastante, que é os próprios Retirantes, que mostra aquela questão das pessoas vindo do Nordeste, tentar a vida, né, numa cidade grande, toda essa questão, tá? Um céu mais sombrio, tal. O Cândido Portinari é conhecido exatamente por o traço dele, ele fazer a mão maior, o pé maior, desproporcional. Ele acabou saindo dessa questão mais clássica e voltando para essa para desconfigurar mesmo, uma coisa mais expressiva, né, da parte dele. É um ícone aí, é um expoente da história da arte, né, que eu, pelo menos, eu sou fã como educador, como docente e principalmente sou fã como artista, tá? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, galera, fica com Deus e até mais.